Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho das minhas experiências de vida sobre feitiçaria, sobre macumbaria, sobre, dê o nome que você queira. Eu sempre fui católico, a minha família é de origem católica. Nunca fui muito de ir na missa, mas eu sempre tive muita fé na vida. Fé que as coisas iam dar certo, né? Sempre fui muito perseverante, muito otimista, uma pessoa bem batalhadora. E eu sempre tive na minha cabeça que a minha hora iria chegar, né? A minha vitória iria chegar um dia. Bom, eu sempre fui médium desde a infância. Eu já nasci com uma mediunidade bem pesada, só que eu não sabia disso. E até pouco tempo eu não sabia disso. A minha constituição energética, ela já é de ter umas certas dificuldades na vida, tá? Eu já venho com esse projeto de vida, vamos dizer assim. Mas eu tinha uma vida estável, ganhava, tinha meu dinheiro, né? Estudava e trabalhava e sempre tive ali os meus momentos. E vim, né, tendo as minhas dificuldades, tanto na infância como na adolescência, na fase adulta também eu tive algumas grandes dificuldades. Sempre fui meio perseguido pelas pessoas, não me perguntem por quê, mas existe uma certa energia de perseguição comigo. Bom, eu fui noivo de uma pessoa e quando eu estava noivo, eu conheci uma outra garota e nesse meio tempo eu terminei esse noivado e fui ficar com essa outra pessoa. Aí nós casamos e fomos viver tranquilos, tá? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos de casamento. Eu tinha uma empresa, assim que eu casei, eu montei uma empresa. A empresa tinha uma solidez, eu tinha 10 empregados, era uma microempresa, mas era uma empresa sólida. De repente, do nada, deu aí uns 4, 5 anos, essa empresa veio a falir, né? A empresa foi à falência. Depois disso, eu montei um depósito de gás. O depósito de gás também foi à falência. Depois desse depósito de gás, eu fui tentar vários concursos públicos. Eu estudava praticamente o dia inteiro e eu nunca conseguia passar em um concurso público. Eu não conseguia passar em nenhum concurso público. Eu sempre ficava por 2 décimos, 7 décimos, 3 décimos. Eu passei na primeira fase e fui eliminado na segunda. E, enfim, né? Até então, para mim, era alguma coisa que estava acontecendo comigo, né? Só que, de repente, eu parei de fazer os concursos e eu era Uber. Então, eu comecei a estudar para estudar Bolsa de Valores, comecei a estudar para operar o dólar e era Uber, né? Enquanto eu estudava, eu era Uber. E aí eu comecei a ver que tudo que eu fazia estava sempre sendo bloqueado, né? Eu comecei também a tentar umas vendas na internet de produtos
desses produtos para vendas online, né? Que a gente ganha comissão ali em cima. E eu fazia, por exemplo, né? Eu pegava o pouco dinheiro que eu tinha, investia nisso, fazia 1.000 divulgações, 5.000 divulgações, e ninguém comprava o produto, entendeu? Então eu falei, gente, não é possível, tem algum problema muito sério comigo, porque eu faço uma coisa para vender, né? Eu faço uma propaganda, 5.000 propagandas, pelo menos uma venda eu tenho que fazer, né? E aí eu comecei a procurar no mundo espiritual. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa no mundo espiritual me atrapalhando. Porque estava demais, né? Bom, aí nisso que eu comecei a procurar, eu comecei a ter muitas dores de cabeça, eu comecei a ter muitos problemas. A minha casa tinha infestações de bichos, a minha casa ficava sem luz, praticamente, a luz não clareava, vamos dizer assim. A casa foi ficando densa, né? Tinha uma energia estranha dentro da minha casa, e aí eu não entendi essa energia estranha também. Mas eu sabia que tinha uma energia estranha, e aí eu comecei a entender que aquilo era espiritual. Então eu comecei a buscar caminhos espirituais, né? Eu queria entender quem é que estava por trás daquilo ali. E aí eu comecei a orar muito, eu comecei a orar bastante, né? Então eu orei muito para Arcanjo Miguel, fiz muitas orações para Arcanjo Miguel, e aí eu comecei a ter a minha mente começou a clarear, a entender onde estava o meu problema, né? Onde estava o meu problema. E aí eu entendi que o meu problema estava mais próximo do que eu imaginava, entendeu? Então, eu comecei a entender essa parte espiritual, comecei a entender várias coisas que eu não entendia antes. Eu tive uma evolução, uma expansão de consciência muito grande também, muito grande. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito... eu era uma pessoa muito apegada. E quando você está com espíritos obsessores em você, você fica mais apegado ainda, entendeu? Os espíritos, eles te manipulam. Então, eles me manipulavam sempre para eu ter perdas, raiva, nervosismo, né? E eu ficava sempre com perdas, raivas e nervosismo. E eu não entendia o porquê. A minha cabeça doía sempre, eu tinha muitos problemas, muitos. E aí entrou um contexto que eu não sabia se era eu, se o problema era meu, se o problema era espiritual, porque misturou. Na verdade, o problema sempre foi espiritual, né? O problema sempre foi espiritual. Só que eu não sabia, eu fui saber quando o problema foi se adensando, né? Quando o lado espiritual foi se adensando. Porque antes disso eu achava que o problema era comigo. E aí teve uma ruptura, com 13 anos de casamento, teve uma ruptura muito grande no meu casamento. A minha mulher me abandonou assim, da noite para o dia, né? E eu comecei a entender várias coisas que estavam ali por trás, entendeu? Por trás. Aí eu fui montando um quebra-cabeça. Com isso eu descobri que a minha ex-mulher era uma narcisista, ela tem princípios de psicopatia,
é uma pessoa muito desestabilizada emocionalmente. Eu também era muito desestabilizado emocionalmente, né? E isso tudo acarretou em grandes problemas, grandes problemas. Foi um casamento muito destrutivo, foi uma relação muito destrutiva, foi uma situação que não vale a pena viver, né? Muitas vezes as pessoas ficam com as outras por um apego, e esse apego só causa mais destruição, mais dor, mais desgaste. Enfim, o que eu queria deixar aqui claro para vocês é que toda a minha jornada foi bloqueada por magia. Tudo que eu fazia era bloqueado por magia. Então nada que eu fazia dava certo. Isso me trouxe um desespero enorme. Eu perdi totalmente o meu ego. Eu fui para baixo do fundo do poço, tá? Eu fui para baixo do fundo do poço, se é que existe isso. Mas eu fui para muito baixo. Eu fiquei totalmente despersonalizado. Eu fiquei uma pessoa frustrada, magoada, porque para mim toda essa devassidão era causada por mim, né? De certa forma, eu tenho culpa no cartório. Sim, porque eu permiti que o mal entrasse na minha vida, né? Eu permiti. Eu dei uma certa legalidade para o mal entrar na minha vida, tá? Então, isso é outro problema também. Enfim, as pessoas que fazem amarração amorosa, feitiços, seja lá o que for, elas acham que aquilo é vantagem, mas aquilo é vantagem só na hora. Ela só está levando uma vantagem ali na hora. Ela está mexendo com um plano espiritual, com uma coisa que é para estar lá quieta, ficar quieta do outro lado, entendeu? E a pessoa acha que nunca vai acontecer nada com ela, né? Bom, vamos resumir só a parte principal, que foi o fim disso aí. Foi quando eu estava muito sobrecarregado, muito pesado, né? Eu estava muito cheio de espíritos em cima de mim, espíritos obsessores para todos os lados, enviados, né? Tentaram me deixar maluco com feitiçaria, né? Tentaram me deixar doido, porque dependendo da condição, a pessoa fica louca. E aí nisso, eu percebi que era espiritual, né? Já sabia quem era que estava fazendo as coisas, mas só que eu não ia lá e matar a pessoa, né? Porque seria muito fácil, mas aí eu iria preso. Então eu comecei a orar para Arcanjo Miguel, orava para Arcanjo Miguel todo dia, orava direto para Arcanjo Miguel. E aí Arcanjo Miguel, ele trouxe, ele mandou muitos enviados dele para mim, para me ajudar, né? Para colaborar comigo. Então, como eu era Uber, todo dia tinha um macumbeiro no meu carro. E aí eu ia perguntando, eu faço o quê? Está acontecendo isso comigo? O que eu faço? Como eu devo agir? Enfim, foram 13 anos de sofrimento, num casamento sofrido, um casamento totalmente karmático, um casamento que só trouxe desilusão, só trouxe problemas, né? Teve coisas boas? Teve muitas coisas boas, né? Inclusive a minha filha, que é uma das coisas melhores do casamento. Mas é uma questão muito complexa, né? Que só o mundo espiritual sabe também tudo que está ali por trás,
que nós estamos na Terra, nós não sabemos o que está ali na nossa vida totalmente. Nós temos pistas, né? Bom, eu fiquei orando para Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel trouxe colaboradores dele para mim. Gratidão, muita gratidão, Arcanjo Miguel. Mas nisso, o fim disso foi junto com o fim do meu casamento. Só que nisso eu já estava um bagaço, né? Porque até então eu sabia que o problema já não era meu, mas na minha mente, estava gravado que o problema era comigo, né? A minha mente ainda não tinha a total noção de que o que aconteceu comigo não foi culpa minha. Então, gente, olha, muito cuidado. É um alerta. Toma cuidado com quem você põe em casa. Toma cuidado com os amigos. Toma cuidado com quem você sai. Toma cuidado com quem você mexe, né? Às vezes a pessoa é muito linda, maravilhosa por fora, mas por dentro ela é uma podridão. Ela é uma podridão. E infelizmente a única pessoa que pode mudar é ela mesma. Então, assim, toma cuidado, se proteja, se blinde sempre espiritualmente, né? Porque os espíritos, eles nos ajudam, mas aqui na Terra quem tem que ajudar somos nós, né? Então, graças a feitiçaria, macumbaria, eu perdi uma empresa, eu perdi 2 empresas, eu perdi tempo de vida, eu perdi a minha felicidade, eu perdi muita coisa, gente, muita coisa graças à feitiçaria, né? E esse alerta que eu estou fazendo aqui é para que vocês não caiam na mesma armadilha que eu caí, tá? Não caiam. Se você suspeitar de alguém, suspeitar alguma coisa, vá a um centro espírita, vá em, sei lá, né? Ou num bruxo, porque às vezes a bruxaria é tão muito bem feita que nem o centro espírita consegue ver, tá? Nem o centro espírita consegue ver. Então, às vezes, é só num bruxo mesmo. Só num bruxo. Porque durante o meu casamento, eu frequentei vários centros espíritas, nunca falaram nada. Nunca. Enfim, é um alerta que eu deixo aqui para vocês. Depois disso tudo, hoje eu mexo com a parte, né? Eu tenho as minhas proteções espirituais. Não vou dizer que eu sou bruxo, porque eu não sou bruxo, mas eu já sei me proteger melhor. Eu tomo meus banhos de ervas, eu acendo a minha vela para o meu anjo da guarda. Enfim, eu já tenho um certo conhecimento, né? Uma das coisas mais importantes também para você, né, não se pego nessa parte é você sempre ser uma pessoa calma, tranquila, você sempre ser centrado, né? E enfim, olha, foram 13 anos de derrota, gente. 13 anos não são 13 dias. Não são 13 dias, né? Então, assim, eu não desejo isso para ninguém. Foram muitos bloqueios espirituais que eu tive, muitos bloqueios. Eu espero que esse alerta chegue a quem precisa, quem necessita, tá? Se você tem algum problema físico também, pode ser ocasionado por bruxaria, tá? Problemas físicos. Você pode ficar sem andar, você pode ficar mal, você pode, enfim.
é triste falar isso do ser humano, né? É triste, porque a Terra é tão bonita e tem seres tão perversos ainda que só Jesus, né? Então, seja você de qualquer religião, faça suas orações, pegue sempre com Deus. Se você desconfia que fizeram algum trabalho, alguma coisa para você, corra atrás, vá num centro espírita ou vá num kardecismo, enfim, algum lugar para te ajudar, né? Observa muito também as pessoas, os presentes que te dão, as comidas que te dão, onde você frequenta. Tudo é importante, cara. Tudo é importante. Não se deixe levar pela beleza, né, do mundo. Não se deixe levar. Seja uma pessoa espiritualizada. Observe com detalhes. Observe as pessoas. Sempre se pergunte, tá? Observe os movimentos. Observe as coisas. Geralmente a pessoa que trabalha com magia, ela trabalha, ela vai fazendo aos poucos, entendeu? Ela não vai te julgar uma magia pesada de princípio, ela vai te fazendo coisas leves, e aí vem as induções mentais, entendeu? São muitas induções mentais. Então a pessoa tem que estar esperta, né? Às vezes não é magia, mas é indução mental. O que é indução mental? Eu pensar uma coisa que eu quero que você faça e você faz, entendeu? É isso. Então observa muito, observa a sua caminhada, né? Se em 3, 4 meses sua vida começa a ficar parada, observa isso, observa muito. Você tem que observar. A gente sabe que hoje as coisas estão difíceis, né? As coisas já não estão fáceis. E se você tiver ainda uma macumbaria em cima da sua vida, acabou, mano. Acabou. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu estou fortalecido, trabalho com o meu tarô, trabalho com meus guias, né? Que nunca me abandonaram, que foi outra coisa também que até esqueci de falar aqui, que foram eles que me salvaram. Se você não acredita que você tem guias, mentores, espíritos ali, olha, eu nunca fui da Umbanda, de repente eu comecei a receber guias, comecei a receber, porque eles precisavam vir, entendeu? Então, assim, existem seres de luz nos protegendo, existem. Mas quanto menos nós precisarmos da proteção deles, melhor, né? Melhor. Se nós soubermos nos proteger também, porque isso faltou da minha parte, saber me proteger, né? Isso faltou da minha parte, saber me proteger. Até por questões familiares, questões culturais, enfim, tem muitos detalhes por trás disso. A minha vida sempre foi conturbada, entendeu? Então, essa parte foi a parte mais conturbada de tudo. Agora espero que daqui para frente não seja mais conturbada, porque eu não aguento mais não. Enfim, observa a inveja também, gente. A inveja, se você tiver um invejoso na sua família, Deus que me livre. É pior do que macumbaria. É pior. Um invejoso é pior do que macumbeiro. Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas aí com macumbeiros que estão fazendo feitiço, mas a inveja é o pior, é a pior coisa que existe. É muito pior do que feitiço. Então, assim, são alertas que eu estou dando para vocês.
e às vezes eu falo meio desconexo, porque eu vou lembrando e vou falando, entendeu? Aqui eu não tem roteiro aqui. Eu não faço vídeo com roteiro, tá? Observe muito isso, gente. Observe, observe, observe. O ser humano é complicado demais. A pessoa passa ali no cemitério, pega uma terra de cemitério, joga dentro de sua casa, acabou. Entendeu? Acabou. Um negócio tão simples, tão bobo, né? Enfim, eu volto a dizer, eu não sou bruxo, eu não sei nada do mundo espiritual ainda. Estou tentando aprender porque eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender até pelo meu trabalho aqui, porque eu trabalho com o lado espiritual, então tem que ter minhas proteções. Os comerciantes, as pessoas que têm, enfim, todo mundo tem que ter proteções, gente, todo mundo. Proteção espiritual é um item importantíssimo, importantíssimo, tá? Bom, espero ter ajudado, gratidão. Senão o vídeo fica muito, muito extenso também. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.